Ok? Vamos lá? Quinta e última pergunta. Professor, o beneficiário da justiça gratuita tem que arcar com os honorários periciais? Essa preocupação, muito obrigado aí a pergunta, essa observação acerca da preocupação, mais do que isso, com a justiça gratuita, ela é corrente, né? Nós temos uma lei, que é uma lei de 1950, acredite em mim, é uma lei de 1950, que precisa, é claro, ser atualizada. Ora, o fato dela ser uma lei antiga causa inúmeros problemas no nosso cotidiano, no dia a dia forense, podemos dizer assim. O beneficiário da justiça gratuita, de fato, está isento não só das custas, como das despesas do processo. E nessas despesas, nós vamos incluir os honorários, efetivamente os honorários periciais. Aquele que é beneficiário da justiça gratuita não arca com os honorários periciais. E só para lembrar, a nossa lei diz que basta para a concessão da justiça gratuita que a parte faça uma declaração de próprio punho de pobreza. Mais nada. É claro que temos aí alguns acórdãos, o STJ já se manifestou em determinados momentos, dizendo que o juiz pode exigir o que outros documentos. Mas a lei não diz isso, é uma questão aí jurisprudencial. Então, a concessão da justiça gratuita é muito fácil hoje no Brasil. E aí chega a questão dos honorários periciais. Tá bom, a parte é beneficiária da justiça gratuita. Tá bom, ela não vai arcar com os honorários periciais. Ok, mas o perito tem que receber. Quem paga? Nesse caso, o próprio Estado tem alguns convênios e o Estado acaba efetivando o pagamento. É o próprio Estado que faz isso. Mas o perito recebe. Então, veja bem, o beneficiário da justiça gratuita também tem direito à produção da prova pericial. Mesmo que ele não tenha recursos para arcar com os honorários. Entendido? Gostei dessa pergunta, hein? Pergunta importante para todos nós. Mena, quero mais. Quer? Tem mais dúvidas? Mande um e-mail, manda. profinal@lfg.com.br. Mande mesmo. Pode dirigir ao professor Mena, que nós vamos responder com o maior prazer. E tem mais. Vou reiterar meu convite. Acesse o portal da rede LFG, www.lfg.com.br. Informações úteis para todos mesmo você que é leigo, mesmo você, que não atua na área do direito. Ok? Espero que tenha agradado. Mas acabou o programa? Não. Calma, espera mais um pouquinho. Daqui a pouco o terceiro bloco, o X da questão. Até mais. Muito bem, vamos lá no nosso terceiro bloco, o X da questão. Olha, primeiro nós vamos ler o teste, depois analisar alternativa por alternativa. Acompanhem comigo, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Vamos lá? Primeiro teste. Assinale a alternativa incorreta. Isso é muito importante. Incorreta. A tendência é nós assinalarmos e procurarmos a correta. Nesse caso é incorreta. Vamos lá. A parte que, intimada através de publicação no Jornal Oficial, não comparecer à audiência de instrução e julgamento, será aplicada a pena de confissão. B. A parte que não tiver prestado seu depoimento em audiência de instrução e julgamento não poderá assistir o depoimento da outra. C. A careação poderá ocorrer entre parte e testemunha, mas nunca entre as partes. D. A parte poderá confessar de modo espontâneo através do seu advogado, desde que lhe outorgue poderes especiais. Vamos lá? Então vamos lá. A incorreta. Vamos procurar. Alternativa A. A parte que intimar através de publicação do jornal oficial não comparecer à audiência de instrução e julgamento, será aplicada a pena de confissão. Certo, está correto isso aqui. A parte foi intimada. Como assim intimada? A intimação, nesse caso, foi feita através do Diário Oficial, Jornal Oficial ou Diário Oficial. Ou seja, através do próprio advogado.
Então o juiz tem um despacho lá. Ficam as partes intimadas a comparecer à audiência. Ou fica o autor intimado a comparecer à audiência. Aí ele não comparece. O que o juiz faz? Pena de confissão. O não comparecimento dele significa exatamente a mesma coisa dele ter admitido como verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Então, está correta a alternativa A. Vamos à B. A parte que não tiver prestado seu depoimento em audiência de instrução e julgamento não poderá assistir ao depoimento da outra. A parte que não tiver prestado seu depoimento em audiência de instrução e julgamento não poderá assistir ao depoimento da outra. Esse ponto é muito interessante, porque realmente, né, como eu já coloquei isso lá no primeiro bloco e no segundo, quando uma parte presta depoimento, a outra realmente não poderá ouvir. Não poderá ouvir. Isso para evitar que a parte crie novas teses a partir do depoimento da contrária, isso para evitar mentiras, isso para evitar, inclusive, algum tipo de confronto entre as partes. Então, correta a alternativa B. C. A acreação poderá ocorrer entre parte e testemunha, mas nunca entre as partes. Mas nunca entre as partes. Incorreta essa alternativa, efetivamente incorreta. Incorreta, por que está incorreta? Porque, claro, que o juiz pode fazer uma espécie de acareação entre as partes. Se o juiz entender que houve uma mentira de tal forma que ele não consegue entender ou chegar à verdade, ele pode sim colocar uma frente à outra. Não é a acareação que existe entre testemunhas no sentido de eventual processo criminal, mas é uma acareação para se descobrir a verdade. É comum isso, é comum. O autor fala a parede é azul, o réu fala a parede é branca. Não existem outras provas, o juiz pode confrontá-las, não há problema algum, mas isso vai depender da vontade do juiz. Então, é equivocada essa alternativa C. E um detalhe interessante, quando você vai desenvolver testes, 85% dos testes que têm a expressão nunca ou sempre, a alternativa está errada. Não posso dizer que isso é 100%. Não. Existem casos que tem sempre ou nunca. Mas, geralmente, sempre ou nunca indica uma alternativa equivocada. Tá bom? Então, incorreta é a C. Vamos a D. A parte poderá confessar de modo espontâneo através de seu advogado, desde que lhe outorgue poderes especiais. É verdade. A parte pode otorgar ao advogado poderes para confessar. Pode. Né? Ele confessa. É claro que a confissão do advogado aqui, ela não é feita oralmente. Ela será feita por escrito. Será feita por escrito. Mas se o juiz permitir que o advogado se manifeste na audiência, não há problema algum. Ele pode muito bem confessar pelo seu cliente. Desde que, presta atenção, existam poderes específicos para tanto. Veja, toda procuração ad judicia, que é o caso, ela possui poderes gerais e poderes específicos. Os gerais são aqueles que permitem ao advogado atuar na causa, elaborar petições, permitem ao advogado apresentar recursos, retirar o processo, etc, etc. Específicos são os poderes para confessar, para fazer acordos, para transigir, aí são poderes específicos. Então, se não existirem esses poderes, na procuração, o advogado não pode confessar. Se tiver poder específico, ele realmente pode. Ok? Beleza, então, muito bom esse teste. Vamos ao próximo? Vamos lá. Paulo, em ação que ajuizou em face de José, arrolou como testemunha Fábio, que contraiu enfermidade que impossibilitou seu comparecimento à audiência. Tal testemunha, que era Fábio, não pôde comparecer à audiência, tendo em vista a enfermidade. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção, agora sim, correta. Alternativa A, Fábio poderá ser substituído por outra testemunha, pois provada a enfermidade, a lei processual lhe garante tal possibilidade. Não será possível substituir Fábio, caso já tenha sido recebida a intimação para a audiência de instrução. C, Paulo não poderá substituir Fábio por outra testemunha, dada a preclusão. D,
se Paulo não tiver rolado o máximo de